O Evangelho de Mateus é amplamente conhecido por revelar Jesus como o Messias prometido. Mas a verdade é que esse livro guarda detalhes históricos, proféticos e linguísticos que muita gente nunca nem percebeu. Boas-vindas a mais um estudo profundo. Hoje vamos entender a fundo essa obra. Muito mais do que um documento puramente religioso, a gente tem aqui a minuciosa arquitetura de como um rei foi apresentado ao mundo. Então, vamos direto ao ponto. A nossa jornada vai passar por 5 etapas bem definidas. Primeiro, o autor e o propósito. Depois, a linhagem e o novo Moisés. Em seguida, a linguagem do reino. Logo após, o sermão e o conflito. E a gente fecha com a missão para as nações. Começando pela parte 1, o autor e o propósito. A identidade de quem escreveu isso traz uma ironia histórica gigante. Imaginem a cena. Mateus não era um mestre influente da lei. Ele era um cobrador de impostos. Na sociedade da época, os publicanos eram vistos como os piores traidores possíveis, porque recolhiam dinheiro do próprio povo para dar para o Império Romano. E mesmo com todo esse peso de ser rejeitado pela sociedade, ele foi escolhido para documentar essa história. Isso já mostra logo de cara um tema central do Evangelho: a graça e o espaço estendidos exatamente àqueles que o sistema rejeitava. E o mais fascinante é quando a gente olha para a origem linguística do nome dele. Mateus vem do hebraico matitiahu, que significa dom de Deus ou presente de Yahweh, ou seja, aquele homem que antes era visto como uma vergonha absoluta se torna testemunho ocular e o grande presente responsável por redigir um dos textos mais influentes da humanidade. E qual era o objetivo principal dele? Mateus escreve com um alvo muito claro: os judeus. Ele queria provar que Jesus era o Messias esperado. É por isso que a gente lê tantas e tantas vezes a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. O argumento é claríssimo e inegável. Jesus não surgiu ali por um acaso do destino. Ele é a peça exata que completa todo o quebra-cabeça da história bíblica antiga. E isso nos leva à parte 2, linhagem e o novo Moisés. É aqui que o autor constrói o argumento legal para provar a autoridade do rei. O livro já começa com uma daquelas genealogias enormes. Ler uma lista de nomes hoje em dia pode parecer meio cansativo, né? Mas no mundo judaico antigo isso era tudo. Significava identidade, atestado de herança e principalmente autoridade. Ao ligar Jesus diretamente a Abraão, o pai da nação, e a Davi, o grande rei prometido, Mateus não deixa dúvidas. Ele está dizendo no capítulo 1, olha aqui a prova, Jesus tem total direito de sangue ao trono. E a partir daí, o texto cria um paralelo simplesmente brilhante entre Jesus e Moisés. As conexões são intencionais, vejam bem. Moisés escapa do faraó no Egito, Jesus escapa da matança de Herodes. Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei, Jesus sobe ao monte para ensinar. E assim como o povo guiado por Moisés foi testado no deserto, Jesus enfrenta as tentações e vence exatamente onde? No deserto. É a apresentação visual e histórica perfeita de um novo Moisés. E para coroar esse raciocínio, temos o número 5. Mateus organiza os grandes ensinamentos de Jesus em exatamente 5 blocos ou discursos. Grande parte dos especialistas concorda que isso é uma referência direta aos 5 livros da Torá hebraica. É a prova literária de que Jesus não é só mais um profeta, ele é o mestre definitivo. Passando agora para a parte 3, a linguagem do reino. Chegou a hora de decodificar alguns segredos incríveis que estão escondidos nas palavras hebraicas e aramaicas por trás do grego. Façamos uma pausa para uma pergunta super instigante. Os outros evangelhos falam toda hora em reino de Deus, mas Mateus insiste em usar reino dos céus. Qual seria o motivo de uma escolha tão peculiar? A resposta está na forte reverência dos judeus daquela época. Existia um cuidado enorme para não pronunciar o nome divino em vão. Então, em hebraico, eles usavam a substituição Malkut Shamaim, ou seja, reino dos céus. Isso prova o quanto a mente de Mateus operava com uma linguagem profundamente judaica, mesmo escrevendo para o mundo. E no dia a dia, nas ruas, Jesus ensinava em aramaico. Uma das pérolas que sobreviveu no texto é a palavra Abba. Não é só pai num sentido frio ou burocrático. É um pai íntimo, próximo, quase como um papai. Isso muda completamente o jogo, trocando uma religião de medo por uma relação de profunda confiança.
Fechando essa parte linguística, temos os nomes que mudaram a história. Mashiach, em hebraico, é Messias, que no grego virou Christus, de onde tiramos a palavra Cristo. E o nome de Jesus vem do hebraico Yeshua, que carrega a ideia de salvação, literalmente significa o Senhor salva. O propósito inteiro da missão já estava cravado no próprio nome. Fantástico, não é? Seguindo em frente, chegamos à parte 4, o sermão e o conflito. É onde essa teoria toda bate de frente com a realidade. Entre os capítulos 5 e 7, a gente encontra um dos discursos mais famosos que existem, o Sermão do Monte. E ele vira a sociedade de ponta cabeça. Não se trata de conquistar territórios com espadas, mas de viver com humildade, praticar misericórdia, ter pureza de coração, orar com sinceridade e confiar em Deus. E a cereja do bolo, o amor até mesmo aos inimigos. Eram os princípios práticos para um novo tipo de reino. E as famosas bem-aventuranças começam com um conceito genial. A gente traduz como feliz, mas a palavra hebraica por trás disso é ashrei. Ashrei não é aquela alegria superficial que a gente sente quando come algo gostoso. É estar pleno, abençoado diante de Deus. É viver uma vida totalmente alinhada ao céu, independente do caos ao redor. Claro que uma mensagem autêntica assim ia gerar um baita atrito. O texto relata imparcialmente o choque frontal com as autoridades da época. As denúncias eram contra a hipocrisia e o orgulho espiritual. A mensagem principal aqui é muito forte e direta. Não adianta ter a aparência de santidade se não tem verdade, e não serve de nada manter tradições vazias sem amor. Religião externa simplesmente não substitui transformação interior. E assim chegamos à quinta e última parte da nossa análise, a missão para as nações, onde a história quebra todas as fronteiras. O grande clímax acontece em 3 passos fundamentais. Primeiro, o confronto final leva à cruz, à morte. Mas a história não para aí. O segundo passo é o evento do túmulo vazio, a ressurreição. O rei prometido venceu a morte. E o terceiro passo é a ordem eterna. A instrução final não foi para se esconderem, mas para irem e fazerem discípulos de todas as nações do planeta. É impressionante o salto que isso deu. O evangelho começou ali, contido em poerentas cidades de Israel, como uma faísca. E, de repente, o fogo se espalhou e a mensagem foi enviada literalmente para o mundo inteiro, atravessando continentes e séculos. Para encerrar esse estudo profundo, deixamos no ar a grande questão: se esse evangelho foi estruturado com raízes tão hebraicas e regras antigas para convencer os judeus de que Jesus era o seu Messias, como foi que exatamente essas palavras se tornaram a base de um reino gigante que abraça pessoas de todas as nações, culturas e cantos da terra? É um mistério incrível e a prova final do alcance absoluto dessa narrativa. Continuem investigando e mergulhando nesses textos fascinantes. Até a próxima análise.